A história fala que ele utilizava sempre 3 caracteres à direita, mas variações dessa cifra tem com uma chave, que seria a quantidade de números que você vai transpor, ou para a direita ou para a esquerda, e daí para você criptografa, e para você descriptografar, você faria o sentido contrário. Então aqui tem daí aqui tem a cifra de Vigenère. Ela já era um pouco diferente. Por quê? Porque a cifra de Vigenère, ela utilizava, para cada letra, ela usava uma chave, uma senha. Então aqui a gente está utilizando o TFPR. E a posição da senha, da letra, que você escrevia a palavra que era sua senha de forma contínua, e você utilizava a posição no alfabeto daquela senha para fazer o quanto você ia transpor para o lado cada letra. Então, por exemplo, universidade, transpondo 21 caracteres para o lado, daria o número 41, mas 41 é mais do que 26 letras do alfabeto, então você começa do começo de volta, então daria A, B, C, D e daria O. Então, você faz isso para todas as letras, e daí, como cada letra ela é criptografada de uma forma diferente, uma das formas que os algoritmos anteriores eles eram fracos é no fato que, diferente de um rolar de dados ou alguma coisa assim, que o rolar de dados honesto, se você jogar rolar o dado continuamente, a probabilidade de cair cada número do dado vai ser um sexto. Então, o número 1 vai cair 1/6 das vezes, o número 2 1/6 das vezes, mas na escrita, nas palavras, as letras, elas aparecem muito mais vezes, dependendo do idioma. Então, com base nisso, você consegue fazer uma análise e, baseado que, se a cifra for uma cifra de substituição, como César, Atibashi, você consegue ver que, por exemplo, naquele texto cifrado, o W está aparecendo muito mais vezes. Mas o W não aparece muito mais vezes no idioma português, por exemplo. Aparece o A. Então você pode, com grande certeza, afirmar que o W, na verdade, é o A. E assim, quebrar uma cifra de substituição. A cifra Vigenère, como ela já alterava isso, ela já tornava muito mais difícil você fazer esse tipo de criptoanálise. Então você precisava de muito mais texto criptografado para conseguir extrair essas estatísticas, para daí conseguir quebrar, e você quebrava inicialmente tentando quebrar a chave da cifra, para aí você quebrar o restante do que foi criptografado. Então, isso aqui é uma variação da cifra de Vigenère, que era usada pelo Exército Confederado, e era basicamente um disco que você ia girando conforme a sua chave. Então, conforme você ia escrevendo, você ia girando o disco e você ia tirando o texto cifrado. Deve-se fazer o processo inverso para decodificar. Pode passar? Isso aqui é usado, se eu não me engano, pelo exército suíço, que é basicamente aquele de girar, mas numa régua, como se fosse uma régua de logaritmos. Daí tem a máquina Enigma, que, como ela tem muito em filmes e coisas assim, eu nem vou entrar muito em detalhes, mas ela basicamente, da mesma forma que o algoritmo de César foi evoluindo muito com a cifra de Vigenère, ela é como se fosse a cifra de Vigenère com muito mais complexidade. Cada um dos rotores, quando você digitava, eles giravam. Então, cada um dos rotores funcionava como se fosse uma cifra de Vigenère. Então, ela tinha de 3 a 8, se eu não me engano, rotores, e ela ainda tinha uma cifra de substituição que você podia conectar às entradas de plugs que você trocava. Então, você podia fazer um algoritmo de substituição junto com o algoritmo de Vigenère. Então, ela é muito mais complexa, muito mais elaborada, e tem um filme do Jogo da Imitação, que mostra eles quebrando ali. O filme não entra muito em detalhes, mas eles conseguiram quebrar porque eles sabiam de alguns textos que tinham algumas mensagens. E com isso eles conseguiram
identificar a posição dos rotores e também alguns algoritmos estatísticos, porque o que acontecia? Se você conseguir acertar alguns rotores, aquela análise que eu comentei da frequência das palavras começava a ficar mais certa. Então, daí, quando você acertava os rotores, a frequência do texto, a frequência dos caracteres do texto, se assemelhava muito à frequência dos caracteres do texto alemão. Então, eles sabiam que estava certo os rotores. Daí, eles quebravam os plugs que faziam a cifra de substituição. Então, foi basicamente assim que foi quebrado o Enigma. Daí, tem um labzinho, rapidinho, que eu vou fazer. O pessoal consegue escutar daqui, né? Aham. Tá. Eu esqueci de comentar, mas tem 4 labs, e todos esses labs vai ser disponibilizado depois. Então eu vou apresentar eles agora, daí depois, quando terminar a apresentação, a gente pode discutir eles e a gente fazer mais experimentos em cima deles. E também eles vão ficar compartilhados para vocês pegarem o código e colocarem em casa ou quando vocês quiserem. Então, vamos lá. Basicamente, deixa eu aumentar aqui o zoom. Dá para ver? Uhum. Tá. Então, esse aqui é o Google Colab. Basicamente, para quem conhece Python e Jupyter Notebooks, é uma espécie de documento com um pouco de código no meio que você executa Python nele. Então, eu criei aqui um código para fazer a interpretação da cifra de César, tá? Daí eu tenho aqui Universidade do UFPR e eu vou cifrar com 6 de posição. Então, basicamente, a letra U vai ser alterada para a letra A, a letra N para a letra T e assim por diante. Daí aqui a gente vai ter o nosso texto cifrado. O processo de descriptografia é basicamente fazer o inverso disso. Tá? Daí você pega o código cifrado, volta para a Universidade do UFPR. Aqui, agora a gente vai mostrar para vocês como é que funciona aquela análise de frequência. Então, eu tenho as letras do português, eu retirei disso de pessoal que estuda isso, qual que é a frequência de cada letra. Então, eu tenho aqui numa lista a frequência de cada letra no português. Eu vou mostrar aqui no gráfico. Então, aqui, a gente tem aqui a frequência de cada letra no português. Então, o A, ele é muito mais... ele aparece muito mais do que todas as letras. O A em segundo, o O em terceiro, que são as 3 vogais mais utilizadas. Então, basicamente, para cada consoante você tem uma vogal do lado. Então, é esperado que essas vogais sejam as letras mais utilizadas. Na sequência, você tem as letras que comumente são utilizadas duplicadas, que é o R e o S. Então, por exemplo, eu tenho um texto aqui, certo? Que eu tirei da Wikipedia, da subortoletivo da UTFPR. Então a gente vai pegar e vai fazer uma análise de frequência desse texto que a gente acabou de ver. Então tá aqui. Eu tenho análise de frequência no texto e eu tenho análise de frequência em cada letra do português. O texto, ele não é muito grande, então ele não vai ficar exatamente igual, mas ele fica muito parecido com o texto ou a análise de frequência da língua portuguesa. Se a gente encriptar usando um algoritmo simples de substituição, como o algoritmo de César, vai ficar um texto aparentemente irreconhecível. Porém, se a gente for fazer uma análise de frequência desse texto, a gente vai ver que tem letras que aparecem muito mais, como o K. Então, eu posso dizer com muita certeza que o K é o meu A, o O é o meu E,
Então, como eu sei que é uma cifra de César, com isso aqui eu já conseguiria quebrar a cifra. Agora, se fosse uma cifra de substituição, que as letras fossem substituídas todo o alfabeto por letras aleatórias, ficaria mais difícil. Mas ainda assim, aos poucos, você conseguiria quebrar. Daí o texto do escritor fala novamente. Não. Vai, assim, daria para ser interativo, mas eu acho que não ia tomar muito tempo. Daí eu acho que a gente passa aqui, todo mundo vai poder pegar e vai poder brincar com isso depois. Então a gente vem para a Era Moderna. Na Era Moderna, basicamente começa com... Teve um matemático chamado Shannon, algum que já trabalhou com sistema de informação, alguma coisa, talvez já tenha ouvido falar dele, e ele criou as bases do que a gente chama de sistemas de informação e de transferência de informação. E para a questão de criptografia, ele colocou duas propriedades que são muito importantes, que é a confusão, que é o seguinte: para cada pedacinho da senha, para cada pedacinho do texto que você cifrar, ele vai utilizar uma parte de senha. Então, se você mudar um pouquinho a senha, um bit, ele vai fazer uma mudança muito grande, ele vai fazer uma mudança grande no texto cifrado. E da mesma forma a difusão. Por mais que você altere um pouquinho na mensagem cifrada, ela vai alterar muito. Eu altero um pouquinho na mensagem, a mensagem cifrada vai alterar bastante. Então, essas propriedades também são utilizadas em algoritmo de hash. Só que a gente não vai comentar muito por cima deles hoje. Como a gente não está mais tratando de letras, a gente está tratando de informação, é importante a gente entender a codificação. Então, tem codificação e tem representação. Então, às vezes, quando você formata um número em decimal, hexadecimal, octal ou binário, a gente está falando mais de representação, porque a informação, ela no fundo, é só um número. Então, se você somar esses números, você vai estar somando a mesma coisa. Então, isso é só uma representação. Já a codificação é diferente. Então, uma letra, eu colocar um acento nessa letra, se for outra letra, colocar o mesmo acento, às vezes não vai ser uma questão de somar códigos, uma coisa assim. Então, é bem diferente. Daí, para a questão de texto, a gente tem diversas codificações. Eu coloquei 3 aqui, que são utilizadas aqui no Brasil, que seriam a codificação padrão do Brasil, que é utilizado para quem já fez nota fiscal eletrônica ou algum documento do governo, é utilizado no ISO 8859. Então, às vezes, quando você tem alguns caracteres diferentes, eles acabam saindo um caractere de erro de codificação, alguma coisa assim. Aqui eu coloquei alguns exemplos dos mesmos caracteres codificados em 3 encodes diferentes. Então, a gente tem o ISO 8859. O que o ISO 8859 é, mais ou menos, tá? Lá quando começou os sistemas de informação, foi definido o padrão ASCII para a codificação de textos. Só que o padrão ASCII, ele vai só até 127. Então, eles representam os números decimais de 0 a 127. Então, eles representam só os 7 bits do byte, que é 8 bits. Então, o primeiro bit, eles utilizavam, em alguns protocolos, eles utilizavam para paridade, para detecção de erro e tal. Então, não era muito utilizado para informação em si. Só que daí, começou a difundir os computadores pelo mundo. E daí, chegou em outros países e o pessoal queria codificar as letras do seu idioma. Foi-se tido a ideia de adicionar o primeiro bit. Então, todos os caracteres dos idiomas nativos vão de 128 até 255, e ali você codifica os idiomas do seu país. Então, o ISO 8859 é a padronização
para o idioma do oeste europeu, que é o idioma que a gente usa, que é o português. Existem outras codificações, do leste europeu, do grego. Então aqui, por exemplo, eu tenho o A, o C cedilha, pode ver que ele está codificado acima do 80, que seria o 128. E tem o delta. O delta é uma letra grega, então ela não tem no português. Então, se você for modificar um texto que tem o delta para o padrão do Brasil, ele não vai funcionar. Daí o que acontecia? Diversos países tinham o seu padrão de codificação interna do seu país. Isso foi padronizado pela ISO, a Microsoft tem os code pages, CP, alguma coisa, que são os códigos do Windows. Porém, tinha dois problemas. Tem alguns idiomas, como o chinês, que tem muito mais do que 128 caracteres. Então não cabia ali no byte. E também começava a ter problemas de você pegar um texto brasileiro, mandar para alguém na Rússia, por exemplo, ela vai abrir o texto e vai estar completamente estranho a ela, porque os caracteres são diferentes. Daí foi estabelecido um órgão, que é a Unicode Foundation, o Unicode Consortium, que criou o padrão UTF, que é Unicode Table Format, alguma coisa assim. Inicialmente, o padrão UTF ele tinha a opção de 16, que daí o que acontecia? Ao invés de a gente utilizar um caractere para expressar todos os textos, a gente usa 2, e daí a gente vai abranger todos os... Vai ter 65 mil possibilidades de caracteres, e a gente vai conseguir abranger todo mundo. Porém, como a maioria dos textos eram em inglês, a maioria das informações trafegadas para computador eram em inglês, como códigos-fontes, o seu documento HTML. Quando você utiliza 16 bits, você na verdade está duplicando aquele texto, aquela quantidade de informação. E se você não está num idioma que realmente necessite aquilo, você está gastando espaço, banda, espaço em disco, à toa. Daí o que o pessoal elaborou? O UTF-8, você tem do 0 a 127, você utiliza o ASCII normal, que todo mundo já usava. Então, se você pegar um texto em ASCII e abrir ele como se fosse codificação UTF-8, vai funcionar normalmente. Só que do 128 até o 255 são caracteres especiais que vai dizer quantos bytes aquela letra vai ter. Então, com isso, você consegue codificar todos os idiomas do mundo e consegue codificar coisas até que era impensável antigamente, como o emoji. Um emoji ele tem 4 ou 8 bytes, dependendo do emoji. Um simples caractere de emoji. Então, por exemplo, se você pegar um emoji de uma pessoa, ele vai ter uns 4 caracteres, uns 4 bytes. Se você pegar aquele emoji de pessoa e adicionar a cor, que tem lá diferentes cores da pessoa, ele vai aumentar mais alguns bytes. Se você adicionar às vezes um chapeuzinho de construção, que vai daí ser aquele engenheirinho, daí você vai ter 8, 10 bytes, às vezes, um único caractere. Então, só que daí você está codificando a informação de uma forma bem mais eficiente, codificando todos os idiomas do mundo. Eu só quis pegar bastante nessa aqui, porque a gente não falou de codificação também no de web. Isso era importante, eu tinha pedido para deixar de fora que eu ia falar aqui. Outra forma de codificação, que são bytes também, mas agora a informação é totalmente diferente. Tem uma imagem. Então, você pode pegar uma imagem preto e branco, que a cada 1 byte eu vou representar uma escala de cinza, e pegar, por exemplo, do preto, que é 00, nada de informação. Então, tipo, se eu não tenho luminosidade da cor, que no padrão RGB, que é o padrão que é utilizado em telas, quanto mais luminosidade, mais intensa é aquela cor. Então aqui já entra mais um contexto diferente. Você tem o RGB e você tem
CMYK, que é utilizado em gráficas. Então, no CMYK, quanto mais informação, mais intensidade da cor. Então, se você pegar a luz, também, de certa forma, mais intensidade, mas se você pegar a luz e pegar todas as cores e juntar com o máximo de intensidade, você vai ter luz branca. Se você pegar as tintas e juntar elas com o máximo de intensidade, você vai ter tinta preta. Então, na impressora, quando eu junto as 3 cores, eu tenho a tinta preta. No monitor, quando eu junto as 3 cores, eu tenho a cor branca. Então, são formas de você colocar a informação que variam muito com o contexto. Então, às vezes, você tem um monte de bytes ali, e o que esses bytes representam é conforme aquilo foi codificado. Pode ir. Voltando para a codificação de texto. A gente tem aquilo que eu já comentei, que às vezes você tem um texto que ele não tem naquele idioma, e eu preciso converter o texto para aquele idioma. Existem formas de se fazer isso, só que essas formas às vezes podem trazer problemas. Por exemplo, se eu pegar o R dos números reais da matemática, eu tenho um código para ele, porque o UTF veio para abancar todos os códigos imagináveis. Então, até códigos inventados. Se você for olhar a tabela, você vai ter Klingon lá, entendeu? Então, realmente, é para pegar tudo mesmo. Então, por exemplo, se eu pegar o R dos números reais, que parece um R, e for converter, dependendo da forma que eu utilizar de conversão, isso vai virar um R maiúsculo. Se eu pegar uma aspas tipográfica, aquelas aspinhas curvadas, que não tem na tabela ASCII, e for converter com o idioma, ela pode virar uma aspa simples. Então isso é especialmente complicado para a gente na web e para a gente explorar coisas. Por quê? Porque às vezes o texto que você está colocando num formulário web, ele está validando se você não está fazendo uma SQL injection. Ele está mostrando uma aspa. Só que o texto que está validando para o texto que vai ser executado no banco de dados pode ser diferente, pode passar por uma codificação. Então, às vezes, se você usar uma aspas tipográfica, quando for executado no banco de dados, isso foi convertido para um texto normalizado e você está executando no banco de dados, na verdade, uma aspa simples. Então, você quebrou a barreira que a pessoa estava validando, porque tem um processo de codificação no meio que a pessoa que validou não se atentou a isso. Da mesma forma, às vezes, quando você quiser números ou algum outro caractere, alguma coisa assim, você pode pesquisar numa tabela de Unicode, verificar algum caractere que às vezes atenda para o que você quer. Por exemplo, o 9 com um círculo em volta, que é essa codificação de Unicode, são 3 bytes, vai virar um 9 se for normalizado. Normalmente, quando a gente vai verificar um texto, um código, alguma informação binária que a gente não consegue visualizar, porque se você abrir um editor de texto vai ficar tudo quebrado, a gente utiliza um software que faz um dump em hex dessa informação. Então, normalmente você vai ter o endereço da informação, o hexadecimal daquela informação e, quando possível, uma representação em texto daquela informação. Então, normalmente, o que você vai ter? Caracteres abaixo de 32, abaixo do espaço, são caracteres de controle, o tab, a quebra de linha, esses caracteres estão ali. Caracteres acima de 80, em hexadecimal, são os caracteres que normalmente representam outras páginas da tabela Unicode ou representam alguma codificação de algum outro país. Então, como não dá para saber, ele coloca isso, ele mostra só os caracteres que estão no ASCII e o restante ele coloca como pontinhos. Daí fica fácil de você entender, olhar ali a informação. E também, às vezes, quando você precisa fazer uma edição de um código em algum programa, alguma coisa em binário, por exemplo, na semana que vem vai ter a tabela oficina de OWN, né? Você, às vezes, vai precisar mudar uma instrução de um aplicativo. Por exemplo, ali tinha um jump, uma instrução em binário, que é um código hexadecimal. Você precisa mudar ela para, seja, por exemplo, pula se for 0, para pula se não for 0, por exemplo. E daí quebrar a validação do software.
Então, você pode utilizar um software de editor em código decimal, verificar qual é o código daquela instrução, e lá no código, lá no endereço correto, e fazer a alteração. Então, agora tem mais um lab rapidinho, apresentando codificação. Então, aqui eu criei uma função que faz aquele xdump ali. Então, aqui eu tenho a representação de todos os caracteres, tanto em o caractere, em decimal, em hexadecimal, em octal, que às vezes é útil a codificação em octal, como, por exemplo, nas permissões de arquivos do Linux é utilizado octal, e daí em binário. Daí, aquela imagem que eu tinha mostrado lá, que é basicamente gerar o xdump de todos os bytes. Tá? Octal 807. Octal 807. O interessante do octal é que o 80, que seria o 127 ali, o 64, ele vai ser 100 octal, o 128 vai ser 200, então ele fica parecido com o hexadecimal em algumas coisas assim, então às vezes fica interessante utilizar de forma intercambiável. Até voltando ali um pouquinho, tem, normalmente quando a gente está trabalhando com computadores, a gente utiliza a base 2, então a gente tem uma certa confusão. Por exemplo, memórias de computador que você fala que tem, a minha memória tem 8 GB, ela na verdade tem 8 GB e mais alguma coisa. O giga do padrão internacional seria 10 a nona, né? E o giga em computador, na verdade, é 2 elevado a 30. Então, dá um número bem maior. Então, uma coisa que acontece muito é que o pessoal de HD, que vende tamanho, vende de uma forma que tenha mais terabytes, só que quando você vai formatar, na verdade, um HD de 1 terabyte, ele tem lá 920 gigas, por causa dessa pequena diferença ali no formato como é representado os dados. E no computador, normalmente, você utiliza a base 2. Então, mesmo nos HDs, um setor de HD, normalmente é 512 bytes, não 500 bytes. Então, aqui, um exemplo, eu vou estar carregando uma imagem, vou estar mostrando os pixels dela, né? E daí, muitas vezes, quando você precisa enviar alguma coisa de forma binária, em algum protocolo, alguma coisa no formulário web, alguma coisa assim, você consegue transmitir aquele binário, você acaba utilizando a base 64. O que você faz? Você codifica cada byte em 4 bytes, cada 3 bytes em 4 bytes, ou seja, você aumenta um pouquinho o tamanho da sua informação, mas você faz isso só utilizando caracteres printáveis do ASCII. E daí a informação fica, sempre ela vai acabar sendo transferida de forma correta. Não tem o risco de ela sofrer uma codificação, alguma coisa assim, e trocar os valores dos dados. Então, basicamente esse é o valorzinho de codificação, é algo bem simples mesmo. Bom, criptografia são normalmente algoritmos matemáticos bem elaborados, bem estudados, que têm diversas propriedades para você conseguir um elevado grau de segurança. A maioria dos algoritmos de criptografia utiliza de uma forma ou de outra o Shor, que é o exclusivo de lógica matemática, lógica de circuitos lógicos, alguma coisa assim. Então, o Shor tem uma propriedade bem interessante.
Basicamente, se você pegar 0, 0, vai ser 0. Se os números forem iguais, eles vão dar 0. Se os números forem diferentes, ele vai dar 1. Isso tem uma propriedade bem interessante. Se eu fizer A XOR B, vai ser a mesma coisa que B XOR A. Ou seja, se eu pegar a minha chave e fazer XOR com a minha mensagem, eu vou ter a mesma coisa que eu fazer a minha mensagem com a chave. E também eu posso fazer isso de forma associativa. Eu posso trocar as ordens de qualquer jeito. E vai ficar sempre da mesma forma. E também eu posso reverter o XOR. Então, se eu pegar o XOR, aplicar um texto, eu aplico com a minha chave, eu vou ter o texto cifrado. Se eu aplicar de volta com a minha chave, eu vou ter o texto que eu peguei originalmente. Então, basicamente, isso é o processo de criptografia. A outra coisa que é muito utilizado em criptografia é aritmética modular. Mas o bom é que todo mundo aqui já sabe o que é aritmética modular, correto? Todo mundo sabe ler um relógio de ponteira. Então, todo mundo aqui provavelmente sabe que 8 horas mais 5 horas é 1 hora. Então, o que você faz? Você faz uma operação matemática dentro daquele intervalo de espaço que você tem ali para mostrar as horas. Então, se você pegar 10 horas e aumentar 80 horas, vai ainda estar dentro daquelas 12 horas. Porque só vai girar o relógio mais vezes. Às vezes vocês vão ver alguma coisa assim esse tipo de notação. E é um paper, alguma coisa que vocês vão ver sobre criptografia. 38 é o equivalente a 2 mod 11. Por quê? Porque se eu pegar o 38, tentar contar ali no relógio, 38 horas, vai ser 2 horas. Se eu pegar 38 horas e 14 horas, vão ser equivalentes. Porque se eu pegar 38 e ficar girando, e pegar 14 e ficar girando o relógio, vai ser a mesma coisa, vai ser as 2 horas. Se eu pegar um número 7 e elevar ele à potência 1000, vai ser um número extremamente grande. Mas se eu for aplicar ele no relógio, ainda ele vai caber dentro do relógio. O número 7 elevado à potência 1000, ele tem 846 dígitos. Mas você pode representar ele de uma forma menor. Outra coisa que é usado bastante são números primos. Então, número primo tem uma coisa muito interessante. É muito fácil você pegar dois números e multiplicar. Só que você pegar um número e tentar achar o produto deles, é bem mais difícil. Se você pegar 13, dois números primos, 13 e 19, multiplicar, vai dar 247. Você consegue fazer, de certa forma, bem rápido, até no papel ali. Só que você fazer um múltiplo comum de 247, para achar esses dois múltiplos, no papel ali você vai tomar algum tempo. Porque você vai ter que testar todas as combinações. Se você pegar um número maior, já vai ficar bem difícil. Esse número aqui, provavelmente, um ser humano, na mão, não consegue fatorar. Um computador vai fatorar isso em nanosegundos. Então, aquele número grandão que uma pessoa não conseguia fatorar, é aqueles dois números primos multiplicados. Então, o computador consegue fatorar isso bem rápido. Mas esse número grandão aqui, um número com 717 dígitos, 617 dígitos, um computador vai levar muito tempo para conseguir encontrar os fatores dele. Na criptografia, muitas vezes a gente já ouviram falar, talvez até, que a gente utiliza números primos. Mas a gente não necessariamente utiliza números primos. Por quê? Porque para saber que o número é primo de verdade, a gente tem que fatorar ele. E a gente não consegue fatorar ele no computador. Essa é a grande vantagem desse tipo de criptografia. Você não conseguir fatorar aquele número. Então a gente não consegue realmente dizer que ele é um número primo. Para você ter uma ideia, o recorde até hoje de faturação de um número primo
um número primo forte, assim, um número que... A soma de dois números primos que não tem... Depois a gente vai utilizar que às vezes você pode criar um número primo bem grande, que parece seguro, mas não é, mas um número realmente seguro, que está num ranking de números primos que foram publicados para serem quebrados. O grupo de pesquisadores conseguiu faturar um número de 768 bits. Então, hoje, as chaves de criptografia são de, no mínimo, 2048. As chaves de 1024 bits, que eram utilizadas até 10 anos atrás, elas já não são consideradas seguras. Por quê? Porque já está muito perto de um computador conseguir quebrar. Então, um governo, alguém que queira realmente quebrar, se pegar um monte de supercomputadores, talvez consiga quebrar uma chave de 1024 bits. Eles utilizaram o equivalente a 2.000 anos, utilizando um cluster de computadores com AMD Opteron. Então, basicamente, seria o equivalente a 2.000 anos utilizando uma CPU de 2.2 GHz para quebrar um número primo. Então, em criptografia, a gente usa números pseudoprimos. São números que a gente fez um teste de primalidade neles para verificar se eles têm propriedade de números primos, mas a gente não sabe se eles são primos de verdade. Criptografia simétrica. A criptografia simétrica é quando você tem a mesma chave utilizada para criptografar e para descriptografar. É mais ou menos como um cadeado. Você tem a mesma chave que você usa para abrir e para fechar. Só que o seu algoritmo muda um pouquinho. No cadeado, você coloca a chave, gira para a direita, esquerda, você vai abrir, para o outro lado você vai fechar. Então, na criptografia, você vai utilizar a mesma chave, mas a operação que você vai fazer vai ser um pouco diferente ali para fazer a descriptografia. Se fosse utilizando o algoritmo Shor, você utilizaria, inclusive, o mesmo algoritmo. Mas, como a gente vai ver, o algoritmo Shor, ele tem, se você utilizar só ele tem falhas que poderiam ocasionar de você conseguir explorar essas falhas e quebrar a criptografia. Não quebrar necessariamente a criptografia, mas usar a informação que você obteve sobre o texto, sobre a mensagem, para conseguir explorar aquilo de alguma forma. Então, a gente tem dois tipos de formas de você utilizar um algoritmo simétrico de criptografia. Você pode utilizar ele de uma forma como um string cipher, que é um algoritmo de criptografia de fluxo. Então, você tem as informações vindo, você tem alguma coisa que está gerando ali uma chave contínua. Você faz uma operação que pode ser só o Shor, em cima daquilo ali, e você vai ter o texto criptografado. Tem um problema com esses string ciphers, que basicamente assim, os números aleatórios que você usa para gerar no seu computador, eles meio que são as bases desses string ciphers. Então, você tem uma chave, que para os números aleatórios são o que a gente chama de seed ou semente, e você, aplicando aquela semente, para gerar números pseudo-aleatórios, números randômicos, a função random, por exemplo, de maioria das bibliotecas, essa função ela não gera números realmente aleatórios. Tem algumas implementações que geram números realmente aleatórios, mas a maioria não. Então, se você aplicar uma semente e você mandar gerar os números aleatórios, você vai ter uma sequência de números aleatórios. Se você, em outro computador, outro tempo, aplicar a mesma semente para aquele mesmo algoritmo, você vai gerar os mesmos números aleatórios. Então, você poderia, por exemplo, utilizar isso com uma senha, uma chave, transformar isso numa semente de um gerador de números aleatórios. Você geraria uma sequência conhecida de números, porque você sabe que se você colocar aquela semente, você vai ter uma sequência conhecida de números, fazer uma operação de Shor numa string de dados, e daí você teria um algoritmo de criptografia de string. A maioria dos algoritmos de criptografia utilizados hoje em dia são algoritmos de bloco. Então, o que eles fazem? Ao invés de você aplicar uma sequência, uma chave que é em sequência, você vai aplicar uma chave a um bloco de tamanho fixo, você vai aplicar diversas operações matemáticas ali para garantir
aquelas propriedades de difusão e confusão, e você vai ter um texto cifrado, que se você fizer uma criptoanálise, alguma coisa que você não vai conseguir nem vincular ele com a chave, nem vincular ele com a mensagem. E se aplicado corretamente, ele garante que o texto que você vai gerar encriptado seja basicamente ruído, ou basicamente números aleatórios, eles vão ter basicamente as mesmas propriedades. Então, uma coisa que você pode, por exemplo, fazer é que você pode criptografar o seu disco rígido de uma forma que ele... Se alguém, por exemplo, pedir, se você não colocar metadados ali naquela encriptação, se alguém pedir para verificar o seu disco rígido, você vai poder simplesmente alegar que aquele disco rígido ele não está criptografado, porque vai aparecer números aleatórios. Então você não vai ter como extrair uma frequência de dados, uma frequência de informações para dizer que realmente tem dados encriptados ali. Os algoritmos de bloco, eles têm não é bem um problema, mas é como ele foi definido. Ele encripta um bloco de informação. Então, hoje em dia, o algoritmo mais utilizado e o algoritmo que a gente vai estudar é o AES, que é o Advanced Encryption Standard. Quando foi definido esse algoritmo, na verdade foi feita uma concorrência aberta com diversos algoritmos de criptografia para escolher um algoritmo que tivesse diversas propriedades que fossem seguras, fossem fáceis de implementar, pudessem ser implementadas em computadores com pouca memória, em microcontroladores, ou até que fosse implementado isso em hardware. E o AES foi o algoritmo que venceu essa disputa. Na verdade, o AES não era o algoritmo. O algoritmo chamava Hendal, e ele venceu essa disputa, e o Hendal passou a ser o AES, que é o algoritmo que virou padrão, basicamente, muita coisa que é utilizada hoje em dia. Criptografia de disco, quando você está acessando a internet, num site, você está utilizando por baixo dos panos o AES. Como ele virou padrão, você sabe que ele vai ser usado por muito tempo. Então você consegue implementar ele em hardware, por exemplo. Então a maioria dos processadores hoje em dia tem instruções para acelerar o processamento do algoritmo AES. Então, hoje em dia, você pode criptografar a memória do seu computador, que o seu processador ele vai levar basicamente o mesmo tempo lendo da memória e descriptografando e voltando a escrever na memória e encriptando, do que se ele estivesse só lendo na memória, de tão eficiente que isso se tornou. Pode ir. Então, esses algoritmos de bloco, eles só encriptam um bloco. Então, o algoritmo AES, ele encripta 128 bits, que são 16 bytes. Ele só encripta isso. Se você quiser encriptar uma mensagem maior que isso, você tem que ter uma forma de você colocar essa mensagem maior em blocos de 16 bits, de 128 bits, de 16 bytes. Então, a primeira coisa que o pessoal veio na cabeça foi assim, vamos utilizar a mesma senha, a mesma chave, e a gente encripta todos os blocos, e daí vai funcionar bem, vai funcionar perfeito. Vai estar criptografado o texto, ou vai ser seguro. Você vai conseguir paralelizar isso, porque eu não vou precisar de uma informação de um bloco para criptografar o outro. Então, isso vai ficar rápido, vai ficar... Não tem por que ter problema. A gente vai ver que tem. Então, assim, o algoritmo ICB, ele é paralelizável, tanto para criptografia como para descriptografia. Você consegue ir lá no meio do arquivo, por exemplo, um vídeo. Eu vou lá e clico lá no final do vídeo. Quero ver o final do vídeo. Eu não preciso descriptografar todo o vídeo até aquele ponto para ver o final do vídeo. Eu posso só ir até o final do vídeo, pegar aquele bloco, descriptografar, eu não preciso de nenhuma outra informação. Isso é bacana. Só que, se eu corromper o arquivo em algum pedaço, por exemplo, ele não vai corromper o resto. Ele vai corromper só aquele bloco. Isso, às vezes,
não é desejado. Daí, alguém veio com uma outra ideia. E se eu pegasse uma informação do bloco que eu acabei de criptografar, para criptografar o próximo bloco? Então, daí, eu tenho garantia que se alguém mexer um pouquinho lá na mensagem, eu vou quebrar a mensagem inteira, dali para frente. Então, fica mais seguro o algoritmo. Só que agora, tem um problema. Eu não posso ir lá no meio do arquivo, pegar um bloco e tentar descriptografar. Por quê? Porque eu preciso de toda a informação anterior. Então, nesse modo CBC, toda vez que eu criptografo um bloco, eu faço o short da mensagem com o bloco anterior criptografado. Só que o primeiro bloco não tem um bloco anterior. Então, daí ele é utilizado um initialization vector, um vetor de inicialização. Então, isso já começa, assim, fica melhor, fica mais seguro o algoritmo, fica mais difícil de você fazer análise em cima desse algoritmo. Só que se você precisa de agora, ao invés de compartilhar só a senha com a pessoa, você precisa compartilhar o vetor de inicialização. E se você criptografar duas vezes, duas mensagens diferentes e começar a ficar reutilizando esse vetor de informação, por exemplo, eu vou deixar ele hardcode no código, eu vou compartilhar só a senha, você vai ter basicamente todas as desvantagens desse algoritmo com todas as fraquezas do anterior. Então, você tem que sempre, quando você criptografar uma informação, você tem que... A senha você pode reutilizar, porque até é o correto, né? A gente vai compartilhar a senha. Mas o bloco de inicialização, o vetor de inicialização, tem que ser diferente. Então, esse algoritmo, você não consegue paralelizar a criptografia. Descriptografia você até consegue paralisar. Por quê? Porque quando você... O exemplo do vídeo que eu dei errado. Se você vai lá no meio do vídeo, para descriptografar um bloco, você precisa só do bloco anterior. Você precisa do short só do bloco anterior. Então, para descriptografia ele é paralelizado. Só que para criptografia não. Então, aquilo que eu falei que os processadores hoje em dia têm diversas implementações para aumentar a velocidade da criptografia AES, você consegue usar com esse formato de criptografia de bloco. Essas criptografias de bloco, tá? Só para deixar claro, ela não é do AES, você pode usar que é o algoritmo de criptografia de bloco. Então, dependendo da biblioteca que você for usar, e a biblioteca que eu uso no lab, o algoritmo de bloco está separado do algoritmo de criptografia. Isso, esse aí. Counter. O que o counter mod faz? Ao invés de você criptografar a mensagem, eu vou criptografar um gerador de número, eu vou pegar um número de uso único, o NAUNCE, eu vou somar ele com o número do bloco. Então, se eu for descriptografar o bloco 10, eu vou pegar o NAUNCE com 10, vou juntar isso aqui, vou criptografar isso vai gerar um bloco criptografado. Eu faço short disso com a mensagem, e daí eu uso isso na minha criptografia. Da mesma forma, se você compartilhar o NAUNCE, você vai ter problemas, porque você vai vazar informações dos dados que estão contidos ali. Então, o counter mod, basicamente, ele faz a cifra de bloco, o algoritmo de cifra de bloco, virar, na verdade, um algoritmo de cifra de string. Por quê? Porque você vai ter uma string de dados, que vai ser a sua chave de fluxo, né? E você vai fazer short disso com a tua mensagem. E daí você vai ter a sua mensagem criptografada. Tanto o CBC como o CBS são os dois modos que são os mais usados, mas são recomendados para uso. Existem outros modos que dão outras propriedades para a mensagem, só que a gente não vai detalhar isso nessa apresentação. Talvez na apresentação futura a gente pode colocar. Então, o counter mod, ele é paralelizável, porque eu preciso do número do bloco e do NAUNCE. Junto os dois criptografo, tem um bloco de uma chave, descriptografo, posso descriptografar qualquer coisa, posso descriptografar a mensagem de forma paralela. Tanto a criptografia como a descriptografia é paralisável, o acesso aleatório ele é
você pode fazer, e também ele tem problema de propagação de erro. Então, se você alterar a mensagem, como você não está criptografando a mensagem, você está criptografando a chave de string, ele não propaga o erro. Então, você pode fazer tanto esse propagação de erro, basicamente é um ataque que a pessoa chama de flip bit. Então, você pode trocar um bloquinho da informação. Às vezes, você não tem acesso ao texto criptografado, a criptografia do coisa ali, do texto. Mas, às vezes, você tem acesso à mensagem cifrada. Então, às vezes, você pode trocar um pouquinho da informação ali. E se o sistema aceitar, às vezes, você vai estar explorando uma falha sem quebrar a criptografia. Pode ir. Então, fraquezas. Os algoritmos, em geral, eles pegam uma mensagem e alteram a mensagem. Ele garante que essa mensagem vai ser trafegada de modo que ninguém consiga saber o que tem nessa mensagem. Mas ele não garante que a mensagem não foi alterada, ele não garante que a pessoa que enviou a mensagem não foi realmente aquela pessoa. Então, ele tem diversas fraquezas. Os modos de operação também podem ser uma fraqueza. Se você implementar os modos de operação de forma errada, fazer o reuso do vetor de inicialização, ou fazer o reuso do NALS, você pode comprometer a segurança da sua informação. A gente explora isso no laboratório. Pode ir no laboratório. Bom, aqui, na primeira aqui, eu importo as bibliotecas que eu vou utilizar, uso aquela função xdump que eu defini da outra vez, e só tem uma mensagem, uma função nova aqui que é para mostrar uma imagem. Por que a imagem? Porque visualmente fica mais fácil, às vezes, que você vê a criptografia de bloco e os modos ali sendo trabalhados. Então, eu vou carregar aquela imagem de volta do drive. E vou mostrar a mensagem. Agora eu vou criar um array do mesmo tamanho dessa imagem, só que de números aleatórios, para a gente ver como seria um ruído, como seria a informação de números, se fosse só números aleatórios ali. Então, isso aqui são números aleatórios. Então, não tem nenhuma informação, você não consegue extrair nada disso aqui. Uma criptografia boa, basicamente você teria isso aqui. Então, aqui, no primeiro, eu vou utilizar o modo de criptografia SB. É seguro, você não tem como quebrar a criptografia, mas às vezes você vaza um pouco de informações do que você está trafegando. Aqui, é importante eu dizer, colocar uma coisa bem importante. Eu não estou criptografando um arquivo da imagem. Eu estou pegando os pixels da imagem e estou criptografando esses pixels só para a gente poder ver eles visualmente. Se eu criptografasse a imagem, eu ia estar criptografando o cabeçalho da imagem, que diz o tamanho da imagem, e o tamanho da imagem ia ficar quebrado, não ia conseguir exibir essa imagem. Por isso eu criptografo só os pixels. Então, eu gero uma chave aleatória, uso o algoritmo AES com modo SB, crio o contexto de encriptação, encripto a mensagem e mostro ela na tela. Tudo certinho. Mas, assim, às vezes, talvez dê para ver alguma informação do que está criptografado, usando esse modo. A criptografia, ela é segura, você não vai conseguir descriptografar, só que você consegue fazer análise de frequência e coisas assim para verificar padrões do que tem ali. Então, está bem evidente, certo? Se eu utilizasse o algoritmo o modo de operação CBC, eu tenho aquele problema de não paralelizar, mas o resultado que eu teria seria algo muito próximo daquilo que a gente espera que é o ideal, que é por ruído, você não tem como saber o que está ali.
Da mesma forma, o counter mod. Então, esses dois modos, eles são seguros e você, não fazendo reuso do Initialization Vector no caso do CVC ou do Enhance no caso do counter mod, eles são seguros. Porém, ambos carecem de validação do dado que está ali. Então aqui, agora eu vou utilizar o modo CTR de volta, tá? Vou criptografar 3 textos utilizando a mesma chave e o mesmo enhance. O que pode dar errado, né? Então, criptografei os textos. Como isso aqui vai ser, são bytes, vão estar tudo quebrado, eu não tenho como ver. Então, para isso eu vou utilizar aquele XDump. Então aqui eu tenho, se fosse o texto ser isso aqui, eu tenho aqui os textos, né? A informação, eu não tenho como verificar que informação é essa. Certo? Porém, a gente falou que, que quando eu uso o counter mod, eu criptografo o... Então tá, no counter mod, eu não criptografo o texto, eu criptografo o enhance junto do número do bloco. Eu somo esses dois, criptografo isso, e disso eu gero um dado que eu vou fazer short com o bloco. A gente já viu que se eu fazer short, se eu pegar a minha mensagem, fazer short com a minha chave, fazer short com a minha mensagem, se eu fazer short da minha mensagem com a minha chave e fazer de volta o resultado disso, fazer de volta com a chave, eu vou ter a minha mensagem. Só que eu posso trocar algumas coisas de ordem, certo? Eu posso pegar a minha mensagem, fazer short com a minha chave e fazer short com a minha mensagem. Eu vou ter daí a minha chave. Então, se eu sei qual que é a mensagem, por exemplo, eu tive controle da mensagem e tive controle do texto que está saindo, por exemplo, aqui, eu tenho controle de uma mensagem do texto cifrado. Eu tenho controle de uma mensagem. Eu vou fazer short disso e vou obter a chave de string, a chave de fluxo. Certo? Então, eu obtive a chave de fluxo. Como a pessoa que utilizou isso, ela reutilizou o enhance, a mesma chave vai descriptografar outras mensagens que estão naquela linha. Daí, basicamente, você quebrou toda a segurança da informação. Você consegue ver o dado que você não deveria e você consegue forjar dados para aquele sistema. Criptografia assimétrica. Agora, que matemática, os caras que fizeram esses tipos de algoritmos são de tirar o chapéu. Basicamente, você agora faz o quê? Você gera 2 números, porque um monte de bytes são 2 números. Você pode representar isso como um número bem grande. Então você gera 2 números, esses números têm propriedades entre si que podem ser utilizadas em conjunto para, por exemplo, você criptografar com um e descriptografar com o outro. Ou fazer o inverso. O algoritmo mais conhecido de chave assimétrica é o RSA, e o RSA utiliza 2 números primos. Então, basicamente, você pega esses 2 números primos e você encriptografa fazendo uma operação matemática com 1, que é fazer uma exponenciação com 1, e você descriptografa fazendo a mesma exponenciação com outro número. Pode passar, por favor? Com isso, também, você pode fazer assinatura. No modo de chave pública e privada, a chave pública é a chave que encripta a informação,
Então, todo mundo pode encriptar a informação e me enviar, porque a informação é destinada a mim, só a mim, então eu posso descriptografar com a minha chave privada. Na assinatura, a gente inverte o papel, porque eu sou uma pessoa que quero provar algo para todo mundo. Então, eu distribuo algo que seria o equivalente a uma chave privada e fico com o que seria uma chave pública. Por quê? Porque eu assino o documento e só eu posso assinar. Então, a chave, seria a chave pública, só eu ficaria. E eu quero que todo mundo possa verificar aquela informação. Ou seja, possa descriptografar aquilo. Por isso daí, eu estaria como se fosse, né, distribuindo a minha chave privada. Então, na assinatura, na criptografia, a chave pública encripta, a chave privada decripta. Na assinatura você inverte isso. Porém, no algoritmo RSA tem uma coisa interessante. Ela é reversível. Então, como basicamente ela é uma exponenciação, depois a gente vai ver isso, né? Mas só para colocar aqui. Quando eu pego um 2, eleva a 2, eu vou ter 4. Se eu elevar a 3, 4 elevado a 3, 16, 64. Se eu pegar 3, elevar a 2, não, se eu pegar 2 e levar 3, eu vou ter 8. Se eu levar 2, vou ter 64. Então, a ordem que eu coloco os fatores ali da exponenciação não faz diferença. Então, para o algoritmo RSA, eu posso tanto criptografar como descriptografar com a chave pública e com a chave privada. Então, daí, eu posso assinar um documento, ou seja, eu posso criptografar com a chave privada também, e posso distribuir ele e todo mundo que tem a chave pública vai poder verificar. Outros algoritmos, como o DSA e algoritmos de chaves elípticas, precisam ser uma chave diferente. Com essa informação de que eu posso assinar algo para garantir validade, eu posso certificar alguma coisa. Então, eu posso fazer, basicamente, o que são certificados. Que o certificado, basicamente, é você ter metadados de informações, por exemplo, seu CPF, seu RG, ou num site, a URL do site, o domínio do site, eu posso ter essa informação. Eu posso assinar essa informação e colocar no certificado. E daí eu estou garantindo que eu sou o proprietário daquela chave, eu concordo com aquelas informações que estão ali, que estão naquele certificado. Pode passar, por favor? Porém, eu estou garantindo, mas quem garante que eu sou confiável? Por isso a gente tem a infraestrutura de chaves públicas. Então, organizações de reputação, de boa reputação, né, elas têm o que a gente chama de certificado raiz. Então, o certificado raiz, ele tem as informações de uma organização, e esse certificado raiz ele não é assinado por ninguém, ele é assinado por ele mesmo, basicamente sim, ele é assinado por ele mesmo, ele tem as informações daquela organização. Esse certificado raiz, você confia nele, porque às vezes a gente pode achar que a gente não está confiando, mas eles vêm instalados no seu sistema operacional, no seu browser, de diversas formas. Então, existe uma confiança intrínseca naquela autoridade certificadora raiz. Aquela autoridade certificadora raiz, ela encripta um certificado com uma autoridade certificadora intermediária, que é a que vai emitir o certificado para o povão, para todo mundo. Quando você cria um certificado para você, como por exemplo para o seu site, você vai, por exemplo, para o seu site normalmente você pode utilizar aquele Let's Encrypt. O Let's Encrypt, ele vai validar de duas formas. Ou ele vai validar se você tem acesso a modificar aquele site, ou seja, validando se tem um arquivo que ele definiu como é que ele quer que seja aquele arquivo do seu site, ou se tem uma informação do seu domínio, dizendo que você alterou aquela lá e que você tem controle de alterar aquele domínio. Então você prova para a organização que você tem controle sobre aquele domínio. Então ele daí gera um certificado para aquele seu domínio. Daí aquele certificado vai ser usado junto com a sua chave privada para você encriptar as informações do seu site. Então eu, como usuário, quando entro no seu site,
vai aparecer um cadeadinho dizendo que está criptografado, o seu certificado, você criptografou lá no seu servidor, só que o seu certificado que você apresentou para mim, ele foi assinado, ele foi certificado por uma autoridade certificadora confiável pelo meu browser. Quando você vai fazer um CTF digital lá, você vai ter que ir lá numa intermediadora, vai mostrar os seus dados, mostrar que você é você, para fazer um certificado digital para a sua pessoa física. Eu mesmo, né? Não, você. Só acho que eu dupliquei. Eu dupliquei. A criptografia de chave pública e privada, ela está em muitas coisas, porque ela é muito prática de se utilizar. Então, chip de celular, cartão de banco com chip, ou cartão de banco com NFC, a identidade digital, como o CPF, aqueles tokens, ou token para logar em computador. Se você trabalha numa empresa, algumas pessoas trabalhavam na Exxon, eles têm o badgezinho deles lá, que é um certificado digital, aquilo, eles usam aquilo para logar no computador. Se você tem um documento que tem como se fosse uma fotinha aqui, como o passaporte do Brasil, ele tem NFC. E através da NFC você consegue transmitir ali um certificado que tem uma chave pública privada ali para validar os dados. A segurança de sites, como eu já tinha comentado. Então agora a gente fala do algoritmo RSA. O algoritmo foi criado em 77. E velho pra caramba, e até hoje não foi quebrado. Por quê? Porque ele não foi baseado em computadores. Ele foi baseado em propriedades matemáticas. Vamos supor que a gente tem computadores muito rápidos que consigam fatorar números de 2048 bits, ali, que é o que a gente usa hoje em dia. A gente já tem hoje chaves com 4.000, com 3.072 e com 4.096 bits. A gente pode aumentar esses indefinidamente. Toda vez que eu aumento um bit na chave, eu dobro a complexidade dela. Se eu aumentar, e eu vou aumentar isso exponencialmente. Então, tipo, se eu dobrar o tamanho da chave, eu vou aumentar muito a complexidade dela. Então, não vai ser simples assim de quebrar. Por isso, aquela chave de 768 bits foi quebrada já faz algum tempo, mas a de 1024 ainda não. Por quê? Porque são ordens de grandeza, pense, são 768 praticamente, elevado a 256 ali, que são os bits que faltam, de ordens de grandeza de dificuldade para você quebrar aquilo. Ele é baseado num problema matemático clássico. Alguma coisa é fácil de provar, mas difícil de fazer. Eu pegar dois números primos e somar, eu posso dar eles e falar, olha, esses números aqui, isso aqui é a multiplicação de dois números primos. Posso provar para você. Mas, para você fazer o processo inverso, que é pegar os dois números primos que eu utilizei, isso é muito complicado. Como eu falei antes, o RSA é legal que ele não faz distinção das chaves. Então, como a operação é a mesma, você pode intercambiar as chaves, então você pode utilizar a mesma chave, tanto para criptografia como para assinatura. Bom, como que o RSA funciona? Primeiro você gera um número aleatório muito grande. Basicamente você vai pegar uma função random e gera números aleatórios. Idealmente, você tem que pegar uma função que gere números aleatórios de verdade, não uma função que gere números pseudo-aleatórios. Gerou esse número bem grande, você pega e faz um teste de primalidade nele. Então você vai verificar se esse número apresenta propriedades de um número primo. Se ele apresentar essas propriedades de um número primo, você sabe que ele não vai ser fatorado de forma fácil. Então você pode usar esse número. Você pega esse número, esses dois números que você criou, multiplica um pelo outro, você vai pegar um número maior ainda, com o dobro de tamanho. Então, normalmente, quando você vai fazer uma chave de 248 bits, você gera dois números de 1024 bits, junta esses dois números, multiplica esses dois números, deve ser um número de 2048 bits. Você pega esses números de 2048 bits e, com base em propriedades matemáticas, você extrai fatores deles. Você vai extrair dois números
que, na verdade, você vai extrair dois números que não tenham propriedade, não tenham fatores em comum com eles. Basicamente, se você fosse fazer isso, você ia ter que tirar o mínimo comum desse número de 2048 bits para verificar números que não têm fatores em comum. Porém, sabendo quais foram os fatores que você usou para criar os dois números, você pode utilizar, se não me engano, o teorema de Fermat, para calcular a função, chama de função tutiente, que você vai tirar um número dali, que você vai... Esse número vai te ajudar daí a gerar as tuas chaves. Então, daí, com base nesse número que você extraiu, usando o teorema de Fermat, você vai gerar dois números primos, que tenham propriedades de primos, para utilizar na criptografia. O número que você vai colocar como expoente público, normalmente é utilizado um número fixo, primo, pequeno. Quando o RSA foi criado, eles usavam 3. Só que, às vezes, fazer a operação ali fazer a multiplicação da sua mensagem 3 vezes, que seria fazer o expoente da sua mensagem, a sua chave pública, era razoavelmente simples de você conseguir voltar a mensagem ou voltar alguma informação da mensagem. Então, convencionou-se não utilizar um número tão pequeno assim para a operação. Então, normalmente utiliza-se um número primo de Mersenne, que é bem conhecido, que é o 2 elevado a 16, que vai dar 65.535, mais 1. Então, esse número é primo. Então, às vezes, quando vocês forem procurar alguma coisa assim, vocês vão ver que esse número está lá e esse número está usando um hardcode mesmo. Então, se você for pegar uma chave, analisar os números que compõem uma chave pública, você vai ver que normalmente é 665.567. Por quê? Porque, na verdade, o que vai fazer o problema ser difícil de calcular é o módulo, que é basicamente o tamanho do seu relógio ali. Então, você vai pegar uma mensagem, vai elevar esse número, 65.537, você vai multiplicar diversas vezes dentro desse módulo, que é o seu relógio, e daí disso você vai ter a sua mensagem cifrada. Daí, com base nesse seu expoente, e com base na função tutiente que você criou, que foi o número que você pegou baseado com o teorema de Fermat, que seria fatorando aquele número gigantesco, você pode pegar um número que não é fator daquele ali, e que vai ser um número primo grande o suficiente para ser o seu número que você vai usar para descriptografar esses dados. Bom, daí quando você faz a chave, você pega esse expoente, que no caso da chave pública é um expoente bem conhecido, e o módulo, e isso aqui é a minha chave pública. Esse mesmo módulo e esse outro número que você calculou vai ser a sua chave privada. Como eu coloquei aqui, né? A coisa do RSA. O expoente normalmente é um número hardcode, então isso é bem comum de você analisar ali e ver que é. As primeiras implementações utilizavam 3, mas hoje a gente utiliza esse número primo de Mersenne aqui. Agora o nosso lado de RSA. Bom, tem diversos lugares que o pessoal me explica mais ou menos como você utilizar o algoritmo RSA utilizando dois números primos bem pequenininhos. É até meio didático, assim, mas você... Opa. Ele até é didático, mas você perde um monte de coisas das propriedades do algoritmo em si. Daí você aprende um pouquinho do que funciona, como funcionam os números primos, mas não aprende de verdade. Porque você não aprende a operação ali, o módulo, essas coisas da geração de chave ali. Então, o que eu fiz? Eu criei um algoritmo aqui RSA, só que eu posso criar chaves do tamanho que eu quiser. Então, eu vou primeiro... Aqui, basicamente, eu estou... Não importa as bibliotecas que eu vou precisar. Eu crio um gerador de número
aleatório do tamanho que eu quiser. Aqui é importante, porque assim, se eu precisar de um número de 8 bits, na verdade eu quero que o número tenha 8 bits. Então eu não posso gerar só um número aleatório de 8 bits. 8 bits é 256. Então, se eu gerar um número de 256, esse número pode ter menos de 8 bits. Ele pode ser abaixo de 127. Então, quando eu mando gerar um número, eu mando gerar ele de 127 até 256, para pegar um número que realmente tenha 8 bits. Essa é uma primeira propriedade aqui que é importante. Eu faço um teste para ver se o número é primo de verdade, multiplicando por números primos pequenos conhecidos ali para ver se eles são fatoráveis. Então, para isso, eu crio uma função que verifica se o número é primo e roda essa função para verificar se o número é primo até 1024. Só fazendo de cabeça do chão. Como eu falei, a gente não tem como testar se o número é primo de verdade. Então, tem diversos algoritmos que testam se o número possui propriedades de números primos. O mais utilizado é esse Miller-Rabin aqui, que faz um teste para verificar se o número atende se o número é primo de verdade. Se você executar ele uma vez só, ele dá mais ou menos que o número é primo de forma correta 75% das vezes. Então, eu faço 20 tentativas, porque daí eu vou aumentando a confiabilidade desse número ser primo. Então, com isso, eu bato ali acima de 99% de confiabilidade de que o número é primo. Pego o número primo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desse número primo aí, vou verificar se o número está naquela tabela de números primos, para verificar se ele não é fatorado por um número pequeno, porque vai que, por via da, né, o número ele passou na primalidade ali pelos testes, mas por obra do acaso, porque o Miller-Rabin usa números aleatórios ali pequenos para verificar, fazer o teste de primalidade dele. Então pode ser que escape o número. Daí, da mesma forma que pode escapar um número fatorado por um número razoavelmente pequeno, pode ser por um bem pequeno. Então, para não correr esse risco, eu faço uma quantidade de teste grande. Normalmente, na geração de chaves, você testa por um bem mais número que 1024. Bom, como eu falei, o expoente público ele é hardcode, tá? Só que a gente vai colocar aqui um número primo bem pequeno, porque a gente vai começar com chaves bem pequenas. Então, vou comentar esse código aqui. Vou só criar essa função aqui que gera o número inverso desse, que é um número como se fosse elevado a menos 1, tá? Que vai ser a função que vai gerar a minha chave privada. Então eu pego dois números para começar a brincar. Ao invés de pegar um número bem grande, que seria uma criptografia segura, para a gente ficar didático, eu vou pegar um número de 8 bits. Deixa eu imprimir aqui os nossos dois números para a gente ver o que a gente tem. Então aqui eu peguei o número 149 e o número 167. Daí eu vou pegar gerar o nosso N. Então o nosso N vai ser esse aqui. Então, deixa eu voltar aqui para pegar números menores. Senão vai ficar muito grande os cálculos. Tá. Pronto, agora eu vou ter um nome de escritura aqui de 4 bits.
deu de peito, não, vou fazer um aqui mesmo, a gente tem uma de 16 bits. É grande, mas não é tão grande, é pequeno, mas não tão pequeno assim que vai complicar as coisas. Então a gente tem um criptografia de 16 bits. Então a gente tem números até 65.555. Aí, com base nesses números aqui, eu vou gerar um FII, que é com base no seu número do teorema de Fermat. Utilizando esse FII, eu consigo calcular a inversa do que vai ser a minha chave privada. E daí, com isso, eu consigo gerar minha chave pública e minha chave privada. Posso pegar uma mensagem. Como eu tenho até 16 bits, eu consigo, na verdade, gerar uma mensagem só de 2 caracteres. Então, eu vou o T. Ok? Criptografo mensagem. Como eu criptografo mensagem, tá? Tem a minha mensagem do T. Eu vou usar a função de potência mesmo. É um número, eu vou pegar a minha mensagem, vou elevar a minha chave, ao meu expoente privado, público, dentro desse módulo N. Então, essa função do Python faz isso. Cuidado. Vou colocar um número qualquer aqui, só para a gente criptografar esse número. Cifrei esse número, deu uma mensagem cifrada. Posso fazer o processo inverso, pegar o ciphertext aqui, usando o meu outro expoente, e eu vou ter o meu número de volta. Posso assinar. Esse expoente público é aquele 4 que você tinha botado lá antes? Assim, ó, o expoente público é aquele número hardcode, aquele 3 que eu tinha colocado lá. Tá? Então, eu elevei a minha mensagem a 3 para criptografar. Então, eu peguei aqui o meu. Peguei aqui o meu 678, elevei o cubo, tirei esse valor aqui. Como eu peguei uma mensagem pequena, ela ficou dentro do módulo ali. Então, você não precisou nem aplicar o módulo. Mas eu podia, por exemplo, pegar uma mensagem maior, tá? Mais um dígito aqui. Essa mensagem aqui, se eu levar o cubo, vai dar um número bem grande. Só que como eu estou dentro do módulo, acabou ficando o mesmo número. Vou aplicar aqui o coisa e deu esse número aqui. Então, eu peguei aquela mensagem, elevei ela ao cubo, então deu um número bem grande. Deixa eu pegar aqui o meu número pequeno, a gente pode ver aqui rapidinho o número que é. Então, se eu pegar esse número aqui, elevar ao cubo, eu tenho esse número aqui. É um número bem grande, mas ainda não é absolutamente grande. Se eu pegar esse número aqui e dividir pelo nosso N, é basicamente isso que o processo de criptografia faz. Tá? O módulo é basicamente isso. Eu vou fazer a potência do número e vou tirar o resto da divisão. Só que quando você faz a operação, sabendo o módulo já, você utiliza algoritmos que trabalham de forma modular, você consegue trabalhar com números absurdamente grandes de forma muito eficiente, porque você não vai estar nunca utilizando esses números grandes. Você vai estar utilizando sempre aquela quantidade de bits ali, que é a quantidade que você definiu do seu módulo. Então isso faz com que a criptografia fique bem mais eficiente do que ela deveria ser. Então tá, eu fiz aqui a minha cifra, certo? Fiz a descriptografia. Provavelmente deu um bug. Acontece. Deu um nome diferente ali. Tá? Mas eu
Mensagem. Acontece, um banho aqui, pessoal. Ouviu daí? Tá? Tá, agora a gente vai voltar aqui as modificações que eu tinha feito aqui e a gente vai utilizar um número bem maior, mas ainda não um número vamos já utilizar, na verdade, está meio tarde, vamos utilizar já os números gigantes. Então, eu vou voltar aqui, vou utilizar o número que comumente utilizado, tá? Então, aquele ali vai ser o meu expoente de chave pública. Vou pegar dois números bem grandes. Então, aqui, esse é o meu P. E esse aqui é o meu Q. São números bem grandes. Vou multiplicar eles e vou ter aqui o meu N. Certo? Com 2048 bits. Vou gerar aquela chave, o φ, que é um número que vai ter propriedades que eu vou precisar dele depois. Vou gerar a inversa, que é como se eu estivesse elevando, se eu não me engano, elevando E ou elevando φ a menos 1, alguma coisa assim, que vai gerar a minha chave privada, que vai fazer, acho que elevando E a menos 1, porque daí quando eu faço a operação lá de elevar, ele vai fazer a inversa, vai inverter a exponenciação. Porque basicamente assim, eu elevo a E e depois elevo a D para fazer a criptografia. Então o meu D, basicamente, ele é E a menos 1. Porque daí, se eu fizer a operação ali em cima, eu vou ter a minha mensagem elevado a E sobre E, que é E elevado, a minha mensagem elevada a 1. Então, basicamente, eu desfiz a operação. Acho que crio minha chave pública e privada, tá? Aqui eu crio só para dizer, porque na verdade eu estou usando E e N ali. Vou pegar daí a minha mensagem. Se Deus quiser, vai funcionar. Tem a minha mensagem aqui, tá? Ela é pequenininha, mas quando eu fazer a operação ali, ela vai ficar bem grande. Vou fazer aqui a minha criptografia. Faltou o int, né? Isso, verdade. Faltou um int. Deixa eu apagar. Bom que alguém está prestando atenção, né? Eu fiz que só que eu vi você apagando aquela hora lá, aí eu fiquei, será que não precisava do int? Então tá. Fiz a criptografia da minha mensagem, tá? Fica um número. Ela vai ficar com 248 bits. É como se fosse o tamanho do meu bloco, tá? Então, basicamente, se eu quiser criptografar uma mensagem maior, eu vou ter que fazer uma operação de bloco, como eu teria que fazer com outro algoritmo. Descriptografo a mensagem, tenho a minha mensagem aqui de volta. Ó, mesmo número. Então, eu vou pegar isso aqui e vou só converter ele em ASCII de volta. Tenho aqui o TF mesmo. Posso assinar a mensagem. Vai ser basicamente vou fazer a mesma operação de criptografia, só que utilizando T, ao invés de utilizar E. Então, posso verificar fazendo o processo de descriptografia utilizando a chave pública. Certo? Vou ter a mesma mensagem aqui. Então, o RSA ele funciona tanto criptografando com qualquer uma das chaves, e você vai descriptografar usando uma chave e a outra chave. Agora, tem uma coisa interessante. Usando propriedades matemáticas, você consegue fatorar um número se o número gerado tiver algumas falhas. Então, aqui eu vou gerar um número falha. Ao invés de gerar um número gigantescamente diferente um do outro, de usar todos aqueles... Eu gerei dois números de 1024 bits. Então, eu gerei números, basicamente, de 1023 bits até 1024 bits. Tá? E peguei os números que eram de 1024 bits ali, peguei um número
um número primo desse intervalo. Se eu diminuir o intervalo, e eu não preciso diminuir muito, tá? Se eu pegar um número de 1023 bits mais 1, que daí ficaria 1024 bits, de até 512 bits acima disso, que ainda vai ficar bem longe de ficar 1024, porque lembra que isso é exponencial, ó. Mas eu vou pegar um número primo bem grande, eu vou ter algumas fraquezas nesse número que provavelmente ele vai dar de fatorar. Então, criei as funções aqui que geram esses números primos, tá? Vou gerar esses números primos e vou gerar meu N aqui. Então, eu coloquei WN, WP aqui, que é minha chave fraca, tá? Então, ó, WP tudo tem 527 bits. Ó, só que se você notar que a multiplicação aqui ela ficou um pouquinho menor, porque os números não chegam dentro, os números, apesar de eles terem 1024 bits, eles não são tão longe um do outro. Tem uma coisa aqui que eu coloquei aqui, que eu esqueci de colocar em cima de mostrar para vocês, que assim, a diferença desses números, que eu pegar esse número diminuindo do outro, ele tem só 510 bits de tamanho. Então, a minha chave, efetivamente, ela não é 1024 bits, mais 510. Se você voltar lá em cima, quando eu gerei aqueles outros dois números lá, quando eu tirei a diferença deles, eles tinham um tamanho de 1023, então eles tinham um tamanho efetivo de chave de 1023 bits. Gerei esses números aqui, tá? Vamos imprimir esses números aqui para a gente ver o tamanho deles. Eu vou imprimir um em cada linha. WP. Todo mundo aqui já ouviu falar de Bitcoin. E Bitcoin usa mais ou menos, em algumas coisas ali, propriedades meio de chave pública e privada, que é a sua carteira. A blockchain em si, ela utiliza SHA-256, que é um algoritmo de hash. Mas o blockchain utiliza criptografia de chave pública e privada. Então, se você, por exemplo, criar um software que gera uma carteira para alguém, e essa carteira gera números primos não tão seguros, você pode roubar os bitcoins dessa pessoa. Então, eu tenho aqui os meus números primos. Se você olhar aqui, você vai ver que o começo deles, ó, são muito parecidos. Aqui, mais ou menos aqui, assim que começou a ficar diferente, tá vendo? Ó, mas tem bastante coisa que é igual. Daqui para cá, opa, ainda é um número muito grande, que seria muito difícil de fatorar. Mas como esses números são próximos, baseado no algoritmo de Fermat, que tem mais de 300 anos, você provavelmente consegue fatorar esses números bem rápidos. Então, olha, eu peguei e fiz a fatorização de Fermat, pode ver que eu passei só WN aqui nessa função, certo? Então, se eu pegar aqui W0, provavelmente ou vai ser Q ou vai ser Q. No final dele, ele não sabe se ele é P ou Q. Ó, eu peguei P, então fator 1. Vai ser Q. Bom, mesmo que números bem grandes, você ainda tiver problema na geração de chaves, porque não é um gerador de número aleatório bom o suficiente, você ainda consegue quebrar mesmo com chaves bem grandes. Beleza? Só umas últimas coisinhas. Pergunto, isso é tudo? Não, tem muito mais coisa de criptografia. Passa, por favor. Como eu falei, na criptografia simétrica, você não tem garantia de que a mensagem está íntegra. Então, flip de bit, essas coisas, esses ataques, eles ainda podem ser executados.
Eu não falei muito a fundo de número aleatório, criptografia de chave elíptica, algoritmos pós-quânticos, por exemplo, esse algoritmo RSA, de faturação de números primos, se a gente tiver um computador quântico grande o suficiente, ele provavelmente vai conseguir fatorar essa chave de forma muito mais rápida do que um computador normal. Porque ele utiliza propriedades diferentes. Ele não fatora a chave grande, ele fatora um número pequeno que tenha propriedades parecidas com a chave grande. E por isso ele consegue fatorar a chave grande. Tem um vídeo aqui. Vocês conhecem o Tree Blue One Brown, o canal Tree Blue One Brown? Que ele fala do algoritmo de Shor. Ele fala sobre essa faturação com computadores quânticos. Sim, normalmente o pessoal utiliza o algoritmo de Shor. Assim, a gente já fala que tem muitos computadores quânticos de 500 qubits, coisas assim, 1000 e poucos qubits, mas o maior número que eles conseguiram fatorar está ali tipo na casa do 19, 23, uma coisa assim, mesmo utilizando esses computadores bem grandes. Só que a computação quântica, ela cresce exponencialmente, totalmente chave. O RSA está inseguro, porque vai ter um computador quântico daqui a 10 anos, 20 anos? Não necessariamente, porque você pode fazer uma chave muito maior. Então a gente pode utilizar chaves de 64 kilobytes, por exemplo. Eu não falei sobre o algoritmo de hash, e eu também não falei sobre troca de chaves. Tá? Então, provavelmente no laboratório futuro a gente trata só desses assuntos daí. Mas eu acho que eu consegui pegar um overview bem grande sobre bastante coisa do que é a criptografia. Tem algumas plataformas que vocês podem praticar. CryptoHack é uma plataforma legal para você... Ela é uma plataforma didática como o TryHackMe, só que focada em criptografia, então ela tem tutoriais ali e tem desafios para você quebrar. CryptoPaus é um site de alguns criptólogos que eles criaram um desafio, só que só dá o desafio lá, não tem as respostas, e basicamente era você fazer, respondia mandando e-mail para eles e tal. Só que quase todos os CTFs que eu vi são baseados nesses caras aqui. Porque eles basicamente eles fizeram um compêndio de todos os problemas criptográficos que tem e colocaram aqui um desafio grande. Eu não consegui terminar isso aqui ainda, assim, tipo, não tentei muito a fundo também, não tive muito tempo de ficar brincando bastante com isso aí. Mas é algo que, agora com esse projeto do CTF, eu vou tentar colocar como objetivo para terminar no próximo ano. Mr. Twister é parecido com o CryptoHack, só que eu acho que o CryptoHack é mais didático e melhor. O Google Drive, com os labs que eu usei, está aqui. Daí vocês podem pegar depois o link ou copiar daqui.